No silêncio imenso do cosmos, algo se aproxima. Um visitante vindo das profundezas do espaço interestelar. Seu nome? 3I Atlas. Descoberto em julho de 2025 por telescópios do Projeto Atlas no Chile, esse corpo celeste rapidamente chamou a atenção dos astrônomos. Ele não pertence ao nosso sistema solar. A sua órbita é hiperbólica, uma curva aberta, o que significa que ele veio de fora. E depois de sua passagem, nunca mais voltará. Mas o que torna o 3I Atlas ainda mais intrigante não é apenas sua origem, e sim o comportamento incomum que vem apresentando desde que foi detectado. Ao contrário dos cometas comuns, que só se tornam ativos quando se aproximam do Sol, o 3I Atlas já mostrava sinais de atividade muito antes disso. Mesmo a grandes distâncias, ele liberava gases e poeira, como se estivesse acordado antes da hora. Os primeiros estudos feitos pelo telescópio James Webb revelaram uma composição curiosa. Uma proporção anormalmente alta de dióxido de carbono em relação à água, uma das maiores já vistas entre cometas. E isso sugere que o 3I Atlas é diferente. Talvez formado em um ambiente químico que não existe em nenhum planeta conhecido do nosso sistema. Mas o que mais despertou a imaginação do público e de alguns cientistas foi o padrão estranho de luz refletida. Observações polarimétricas, aquelas que analisam como a luz se comporta ao ser refletida, mostraram curvas incomuns, quase impossíveis de comparar com cometas normais. E é aqui que surge uma teoria ousada. A ideia de que o 3I Atlas pode não ser um cometa, mas algo construído, uma nave, ou talvez uma sonda interestelar camuflada para parecer natural. A hipótese ganhou força após declarações do físico Avi Loeb, da Universidade de Harvard, o mesmo que levantou questionamentos sobre o objeto interestelar Oumuamua, observado em 2017. Loeb afirma que certos padrões de aceleração e composição do 3I Atlas não combinam perfeitamente com modelos naturais. Ele sugere que, assim como Oumuamua, esse novo visitante pode ser uma tecnologia alienígena, talvez abandonada, talvez automatizada, cruzando o espaço há milhões de anos. Mas será mesmo possível que uma civilização avançada tenha enviado uma nave disfarçada de cometa? Teoricamente, sim. Uma nave revestida por uma camada de gelo e poeira poderia usar esse disfarce para viajar despercebida entre os sistemas estelares. Seu coma, a nuvem que envolve o núcleo, poderia ser uma camuflagem perfeita. E o brilho irregular, um resultado de mecanismos de propulsão ou autodegradação. Imagine uma estrutura tecnológica adormecida há eras, sendo lentamente reativada pela energia do Sol, liberando gases, poeira e sinais sutis, confundindo nossos telescópios. Seria um mensageiro? Ou apenas um pedaço de rocha antiga vagando sem rumo? Astrônomos de todo o mundo continuam observando o 3I Atlas com tudo o que temos de mais avançado. O Hubble, o Webb, sondas em Marte e até o TESS, caçador de exoplanetas. E até agora, os dados confirmam, sim, ele age como um cometa, mas com traços fora do comum. Sua atividade aumentou conforme se aproximou do Sol, e em breve atingirá o ponto mais próximo, o chamado periélio, previsto para o fim de outubro de 2025. Será o momento ideal para revelar seus segredos. Do ponto de vista científico, há explicações naturais para quase tudo que foi observado. A emissão precoce de gás pode ser causada por gelos extremamente voláteis, como o dióxido de carbono, que sublimam mesmo longe do Sol. A estranha polarização da luz pode estar ligada à estrutura da poeira, ao tamanho dos grãos ou a efeitos ópticos pouco compreendidos. E a proporção anormal de CO2 e H2O pode simplesmente refletir o ambiente químico onde o cometa se formou. Talvez um sistema estelar muito diferente do nosso. Mas a ausência de certezas alimenta o imaginário. E é justamente aí que o 3I Atlas se torna fascinante. Ele desafia nossa compreensão. Ele abre espaço para a dúvida. Se fosse mesmo uma nave, seria a primeira evidência de tecnologia extraterrestre já observada pela humanidade. Um artefato cruzando o espaço há milhões de anos, portador de dados, histórias ou talvez apenas um eco de uma civilização já extinta. Mas, se for apenas um cometa, ainda assim, é uma dádiva científica rara. Um fragmento intacto de outro sistema estelar,
oferecendo pistas sobre como mundos distantes nascem e morrem. Nos próximos meses, conforme o 3I Atlas se aproximar do Sol, telescópios de todo o planeta continuarão atentos. Alguns esperam explosões de brilho, outros novas anomalias, talvez algo que desafie de vez as explicações convencionais. Mas, por enquanto, o mistério continua. E o visitante interestelar segue seu caminho silencioso, cortando o vazio do espaço, talvez observando, talvez apenas passando. O cometa 3I Atlas pode ser natural ou artificial. Pode ser uma rocha gelada ou algo infinitamente mais avançado. Mas seja qual for a verdade, ele já cumpriu seu papel: despertar nossa curiosidade, nossa imaginação e o desejo de compreender o universo. Uma tecnologia antiga, talvez abandonada. Uma sonda enviada há milhões de anos por uma civilização distante. Viajando entre as estrelas com um único propósito: observar. Se fosse uma nave, precisaria se disfarçar. E que melhor disfarce poderia haver do que o de um cometa? Um dos corpos mais comuns e ignorados do cosmos. Imagine um artefato escondido sob uma camada de gelo e poeira, emitindo gases e partículas para confundir nossos telescópios, passando despercebido, enquanto grava cada movimento, cada sinal, cada frequência emitida pela Terra. Teóricos dizem que, se 3I Atlas fosse uma nave, sua propulsão poderia ser baseada em energia solar ou gravitacional, usando o campo do Sol para alterar sua rota, sem deixar rastros detectáveis. Outros sugerem que ele é um mensageiro autônomo, enviado por civilizações extintas, programado para vagar eternamente, coletando dados e transmitindo informações para um destino que já não existe. Mas há também os céticos. Eles afirmam que o 3I Atlas é apenas mais um cometa, um fragmento de gelo e poeira interestelar, vindo de longe demais para seguir as regras que conhecemos. E, talvez, tudo que pareça estranho nele seja apenas reflexo da nossa ignorância. Talvez o mistério exista porque ainda sabemos pouco sobre o que há lá fora. Enquanto isso, o 3I Atlas segue sua jornada. Em breve, ele atingirá o ponto mais próximo do Sol, o periélio. Telescópios de todo o mundo estão voltados para ele. Alguns esperam um espetáculo de luz. Outros, um sinal que desafia as leis da física. E há quem espere uma resposta. Deixe agora seu like para ajudar nosso canal. Porque, se o 3I Atlas for realmente o que parece, ele pode conter informações sobre outro sistema estelar, ou até mesmo sobre outra forma de vida. Mas, se for algo mais, se for uma nave, uma máquina, ou um eco de uma civilização perdida, então estamos diante de algo maior do que a imaginação humana consegue compreender. Um testemunho de que não estamos sós. Por enquanto, ele permanece em silêncio, viajando a uma velocidade absurda, atravessando o vazio, observando o Sol, e talvez, observando a nós. E quando ele se afastar, levando consigo seus segredos, ficaremos com a pergunta que nunca cansa de nos perseguir: e se não for apenas um cometa? 3I Atlas. Um visitante de outro mundo. Um mensageiro, ou um espelho do desconhecido. Talvez natural. Talvez construído. Mas, acima de tudo, uma lembrança viva de que o universo ainda guarda mistérios que a ciência mal começou a decifrar. Inscreva-se aqui no canal do Mano Bizatec para não perder nossos próximos vídeos sobre o cometa. Um forte abraço e até mais.